Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Alô, salve, salve, mais uma quarta-feira, aqui é Franz, eu vou apresentar Umbanda, Consciência e Juventude, e peço a Deus, aos divinos tronos, a lei maior, a justiça divina, que me faça instrumento da sua vontade. Agradeço a oportunidade de estar aqui comunicando a Umbanda, Umbanda que é religião, Umbanda que é sagrado, Umbanda que é divino, Umbanda é virtude. Umbanda é religião e, portanto, só pode fazer o bem. Bom, pessoal, lembrando que os nossos canais são UCJ no Facebook, Umbanda Consciência e Juventude, lá onde a gente divulga textos, divulga as nossas atividades. Nós fizemos o site ucjsp.com, lá onde tem a nossa agenda, tem alguns cursos, tem algumas coisas do nosso método de trabalho. Ainda não está 100% concluído, mas eu estou me esforçando para que acabe isso rápido, para que vocês tenham todo o conteúdo aí que a gente vai desenvolver. E o fluxo das giras são: terça-feira nós temos sempre gira de desenvolvimento espiritual. Então a gente quis fazer uma forma diferente, uma forma minha de pensar no desenvolvimento espiritual, para que a gente possa abranger mais pessoas, para que a gente possa acolher mais pessoas, e não só o médium de incorporação, mas sim o médium sensitivo, que de repente não incorpora, que de repente já foi em algum centro, já foi em algum lugar e viu que não incorporava e se frustrou, porque viu que não fazia mais sentido. E a gente vai ver que as outras mediunidades, a mediunidade, por exemplo, de Cambono, a mediunidade de Ogã, a mediunidade de benzedeiros, de passistas, são mediunidades tão bonitas quanto a de incorporação. Mas primeiro a gente precisa entender, né, um pouco disso, um pouco dessas mediunidades. Eu sei que a Umbanda, ela tem como mediunidade mais explorada a mediunidade de incorporação. Então, na verdade, falta um ensinamento, uma condução para outras mediunidades, e faz com que as pessoas que entram no terreiro se identificam com o orixá, se identificam com o guia, mas entram numa situação de gira e veem que eles não conseguem incorporar, acabam ficando frustradas aí, perdendo um pouco da fé, né? Um pouco da fé, porque não se sentem úteis dentro do terreiro. Aí acabam buscando outros cursos, acabam buscando outras fés e ficam geralmente perdidas, né? Na verdade, a gente tem um método que vai abordar todas essas mediunidades indistintamente, de forma ordenada e equilibrada. Então, eu considero que dentro de uma gira, dentro de uma situação do ritual de Umbanda, nós temos algumas lacunas que precisam ser preenchidas e desenvolvidas. Então nós temos ali os médiuns de incorporação, são os médiuns que incorporam os guias e dão o atendimento
espiritual sob a luz daquele guia, sob a luz daquele orixá. Existem os médios sensitivos, que não são de incorporação, que são esses médios que são os cambonos, né? O cambono tem uma postura muito respeitada dentro da nossa casa, porque ele não é simplesmente a pessoa que vai, pega um elemento para o guia e leva a pessoa para que o guia dê o passe, mas sim, ele é uma pessoa que entende aonde está a posição mediúnica, onde ficam os seus guias naquele trajeto. Então, independente, o primeiro conceito que eu acho que precisa se ter dentro de uma questão divina é que todo mundo, absolutamente todo mundo, tem mediunidade. Mediunidade não é propriedade de uma ou de outra religião, de uma ou de outra pessoa, mas mediunidade é um dom do espírito. Então, todos têm a mediunidade. E o cambono, ele tem uma mediunidade muito interessante porque ele vamos por assim, é um umbandista vocacional. Então ele acaba ajudando o guia espiritual que está fazendo o atendimento ao consulente, mas se a gente perceber e analisar com bons olhos, sempre, você vai ver que você que de repente é cambono, você que de repente não incorpora, você tem um papel fundamental que é entender o que o guia passa, você aprende muito mais, porque cada guia ele é uma forma de trabalho, é uma forma de passe, é uma forma de diálogo, e você acaba agregando em seu campo de aprendizado muitas formas, muito sobre o divino, sobre alguns trabalhos, e se você perceber, você vai ver que quase todos, 90% dos trabalhos que você assiste o guia passar, que você está ali do lado, você como cambono assiste o guia passar, são trabalhos que ou você está vivenciando, ou então você já vivenciou. Então olha que importante, porque você acaba sendo aí uma voz de apoio àquela pessoa que vem na frente do guia que está sofrendo. Fora que cada elemento, os guias não contam isso, mas cada elemento que você leva e traz para o guia, ele vem carregado um pouco da sua força, do seu axé. À medida que o guia te pede, vá e pegue uma vela para mim de tal cor, o transporte desse elemento já está sendo trabalhado com um pouco de transporte da sua energia. Então o que é isso? Primeiro que você entra no terreiro, lá na nossa casa, a primeira coisa que a gente faz, eu oriento a todos a fazer uma oração que eu seja instrumento da vontade de Deus aqui. Porque aí a gente faz com que todos estejam com a mesma intenção, não tenha estrelismo, não tenha ego, e se você vai fazer lá ou o trabalho de assistência mediúnica com a incorporação, ou assistência mediúnica com o atabaque, ou assistência mediúnica com passe, com benzimento, ou assistência mediúnica como cambono, você ali sabe que aquele lugar que você está preenchendo, aquela coluna que você está preenchendo, é uma coluna importante, é você que está ali, e é você que é necessário naquela hora, que não existe
Não existe absolutamente nenhuma melhor ou mais importante. A gente tenta seguir esse princípio para que as pessoas descubram uma Umbanda onde a expansão e o conhecimento sejam bases para que você, independente da mediunidade que você veio ativado, independente qual é o dom do espírito que veio ativado para que você faça a sua prática da caridade, você consiga fazer com ordem, equilíbrio e força de vontade. Lá a gente estimula muito que as pessoas aprendam, pesquisem, busquem, porque assim a gente vai ter pessoas mais preparadas, o que eu chamo de maturidade espiritual, para que você faça um trabalho sem se melindrar. Ali, quando você entra na casa, você não está fazendo um trabalho para mim, que sou sacerdote responsável. E, digo mais, você não está fazendo um trabalho para as pessoas que vêm. Você ali se põe para que você transforme essa pedra bruta que é o seu íntimo, que é o nosso íntimo, porque quando você põe o branco, quando você vai para a gira, na verdade quem está sendo ajudado é você. O maior ajudado é você. Então a gente tem o costume lá de agradecer a assistência por estarem lá. Porque ali eu consigo fazer a minha prática da caridade. Então, quando eu me ponho o instrumento da vontade de Deus, eu estou opondo para a minha evolução íntima. Então, por ser uma evolução íntima, por ser uma evolução legítima no espiritual, embora que eu atenda 100 pessoas, que o meu guia, que as minhas forças atendam 100 pessoas, ainda assim eu sou o maior beneficiado porque eu estou praticando uma coisa que eu me propus a fazer. Então, essa mediunidade de Cambono é uma mediunidade muito importante, muito linda, porque, primeiro, você acaba desenvolvendo a caridade. Segundo, você acaba desenvolvendo a mediunidade de sensitiva. Então, quando você chega perto daquela pessoa, quando você está lá em silêncio, a gente orienta para que os cambones vão fazendo as orações, vão fazendo as suas mentalizações para que aquela pessoa se sinta bem naquele espaço e que você sinta o amparo e o equilíbrio dos seus guias, o equilíbrio que os seus guias estão te passando. Então é muito mais do que simplesmente levar uma vela, um elemento para o guia anotar uma ou outra coisa que o guia pede, mas sim ser o intermediador desses dois mundos. Porque a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está na frente do guia, ela de repente não entende. A gente já é muito comum dentro dos terreiros pessoas de outras religiões irem se consultarem com os nossos guias e de repente não sabem o dialeto, não sabem exatamente qual é o procedimento dos banhos, qual que é o procedimento para fazer tal oferenda, qual que é o procedimento que ela deve adotar, que dia. E isso o Cambono ele sabe. Isso o Cambono ele pode fazer, ele dá essas instruções de procedimento. Embora o guia passe um trabalho espiritual e um campo de força, o Cambono ele faz com que a pessoa consiga fazer em paz, com segurança. Quantas vezes dentro do terreiro
a gente não vê pessoas que ficam com medo, principalmente quando falam, olha, você vai ir fazer uma oferenda em um campo da natureza. A pessoa fica com medo, imaginando um monte de coisa. O que vai acontecer comigo? Então, a condução do Kambono, ela é uma condução ímpar, porque ele vai passar, além de uma experiência, ele vai passar um procedimento seguro para que a pessoa se sinta segura de realizar o trabalho. Então a pessoa já recebeu o passe, já está em paz, porque o guia espiritual mudou a energia dela com a força elemental do Kambono também. Uma pessoa que está de fora, então o guia ele utiliza a força elemental, a força vibracional do Kambono, para que aquela pessoa, com aquele trâmite de energia, aquele círculo, né? Geralmente ou fica um círculo ou fica um triângulo, geralmente um triângulo, onde aquela força elemental seja passada para auxiliar a pessoa que está sendo assistida. Porque se você está na condição de doar a caridade, você está na condição de dar força, equilíbrio, e o guia se utiliza disso. Ah, mas ele me descarrega e eu passo mal? Não. Ele simplesmente pega a sua energia positiva e direciona também para o assistido. Então, e ainda, se é um problema semelhante, tudo que ele fala para você também. Então, eu costumo dizer assim, que nenhum ouvido ouve aquilo que não é para ele ouvir. Porque até para ouvir, as pessoas têm que estar preparadas para receber. Então, veja só, historicamente, nos cultos antigos, africanos, o Kambono era uma figura extremamente importante, porque eram 3 lideranças. A liderança do Pai de Santo, a liderança do Kambono, do Kambono e a liderança do Ogan. Só que tinha uma hora que o Pai de Santo estava ali incorporado com o seu manifestador natural do Orixá. E de repente o Ogan estava lá tocando os pontos para que o Orixá fizesse o seu xeré. Xeré, o xirê. Desculpa, xirê. Que é quando os orixás começam a dançar em forma de roda no espaço, né? Movimentando as energias, acrescentando as energias que é preciso para aquele ambiente. E o Ogan é os olhos ali. E o Ogan passa a comandar a gira sendo os olhos do Pai de Santo, para que e a sensibilidade para saber, olha, agora determinado ponto precisa ser tocado, olha, o guia está precisando de determinada energia, essa pessoa está precisando de um barra-vento, e ele vai orientando o Ogan e vai orientando para que o circuito da gira gire muito bem. Ele olha qual a necessidade da assistência, ele olha para ver se está tudo tranquilo ali na gira. Isso é um médium sensitivo, legítimo, que precisa desenvolver essa sensibilidade. E aí, a nossa proposta é sim Umbanda vocacional, para que as pessoas também consigam trabalhar a Umbanda
de forma vocacional. Aí vamos supor que o guia vai e peça uma oferenda. Geralmente o guia, quando pede uma oferenda, é um campo de força para que abra o portal de axé para aquilo. Ele não pede que o consulente ele incorpore ali. Então veja, se o cambono ele é muito bem orientado, ele sabe direcionar uma oferenda, fazer uma oferenda e fazer um culto ao orixá, com aqueles elementos naquela força, de uma forma primorosa, de uma forma coerente, de uma forma ordenada. Então, ele acaba aprendendo, desenvolvendo a sensibilidade elemental da coisa. É claro que tem muitos elementos usados, muitos métodos que hoje a gente tem conhecimento, que são previamente determinados para esse ou para outro orixá. Mas lá a gente incentiva a intuição. Até porque se você for num terreiro e é atendido por um pai benedito, e ele passa um procedimento do trabalho, mesmo no mesmo terreiro, se você for atendido por um outro pai benedito, ele vai passar um outro procedimento. Não existe o certo e errado aí. Ali existe o ponto de vista, o orixá, que o preto velho é irradiado, e a forma de trabalho segundo a base religiosa que aquele médium tem. Então, veja só, quando um cambono ele começa a prestar atenção, gera uma afinidade com o guia, com a sua mediunidade, ele acaba sendo um bandista vocacional. Por quê? Porque ele consegue dar uma condução, e eu como sacerdote responsável pela plenitude, eu incentivo aos meus cambonos a, quando precisarem dar uma condução ali, eles darem uma condução elemental, uma condução de uma oferenda, uma condução de um procedimento. Por quê? Porque eu sei que a gente busca treinar o cambone. Treinar para que o cambone siga a intuição. Então, primeira coisa que a gente faz, é muito importante, fazer com que todos façam a seguinte orientação para si, que eu seja instrumento da vontade de Deus. Depois de prestar atenção em vários trabalhos, a pessoa vai aprendendo algumas ferramentas elementais, ritualísticas da Umbanda. Então, o cambono ele consegue, segundo a sua intuição, passar para um irmão da casa uma condução. E a nossa proposta é trabalhar com essa condução. Além disso, nós temos uma proposta de benzimento e passe. Quando a pessoa está lá passando por uma determinada consulta, existe sim a pessoa do passe que, pela imposição de mãos, trabalha os pontos, foca nos pontos onde tem atenção espiritual, onde tem de repente uma carga e sobrecarga sob o chakra. E ele vai fazendo os procedimentos conscientes do seu passe e os procedimentos conscientes do seu benzimento.
Então, ele dá um passe e, segundo a intuição, segundo a condução espiritual intuída, ele começa a dar o seu benzimento, o seu passe. O que é o benzimento? A gente sabe. Eu lembro de criança em benzedeiras que não necessariamente tinham aí uma casa, um templo de Umbanda. Eles eram boas rezadoras. Por quê? Porque elas davam função para a reza delas. Davam direção. Então, o que acontece na Umbanda? A Umbanda, ela é natureza 100% dela. Ela é virtude 100% dela. Só que ela é expansiva. Então ela transforma uma irradiação passiva. Então veja, agora eu estou comunicando para vocês estão aí escutando, mas Ogum está aí, Xangô está aí, de forma passiva. Ou seja, a energia divina, ela não para de irradiar, ela não para, mesmo que você não esteja numa situação de gira, numa situação do ritual, ela não para de irradiar. O que o benzedeiro ele faz? Ele, através de uma oração, ele direciona as energias de forma consciente para ajudar a pessoa. Ele faz uma determinação de ação. Ele determina onde a ação vai ser direcionada. E aí eu falo para você, o que ele usa? Ele pode usar rezas próprias, ele usa os elementos de Umbanda, ele usa, de repente, uma pemba, ele usa um copo com água, ele usa uma vela, ele usa uma pedra. Isso não é Umbanda? E ele precisa estar incorporado? Não, ele é intuído. Ele é intuído para que ele possa fazer o melhor. Então veja, se eu estou aqui, imagina que eu estou na minha casa e eu recebo uma pessoa da minha família, um conhecido, que precisa de uma ajuda, mas ele não aceita a minha religião. Ele não aceita a incorporação. Cabe a nós, quando a gente se põe instrumento da vontade de Deus, cabe a nós estarmos ali para tal, independente sem distinção nenhuma. Então eu posso pegar, por exemplo, um bom benzedeiro, ele vai ver e falar assim, mas irmão, qual é a sua religião? A minha base religiosa é o Evangelho. O bom benzedeiro ele consegue, então eu vou orar um salmo para você. E você está ali orando o salmo e ativa a fé da pessoa, ativa aquela base. Então gira aquela chave consciencial, porque aquilo para aquela pessoa funciona, aquilo para aquela pessoa faz sentido e você vai conseguir fazer o seu benzimento de forma primorosa. Porque como você está, quando você está rezando o salmo, você está ali mentalizando. Você transporta, você envolve a pessoa e transporta ela para um campo de força, de repente para um mar, onde o mar passa e limpa o espírito dela. Ou uma mata onde os elementais da mata começam a limpar o emocional dela. Então as mentalizações que são feitas, direcionadas dentro de um benzimento, é independente do fluxo do terreiro.
Então veja como é perfeito essa forma de benzimento, e você pode utilizar sim os conhecimentos de Umbanda, independente do ritual. Porque eu particularmente acho que a Umbanda é uma religião muito expansiva, então a gente tende a não cortar essa ou aquela ferramenta. Tanto que a gente se depara com terreiros que alguns deles você olha para o altar da pessoa, do pai de santo, da mãe de santo, e vê imagens católicas. Então o sincretismo. Porque a base religiosa daquela pessoa é católica. Então ela vai utilizar uma Bíblia, ela vai utilizar oração do Pai Nosso, ela vai utilizar procedimentos do ritual que fizeram bem para ela, que fazem sentidos. Outras ainda, você entra e vai ver um altar de uma pessoa onde são imagens bem misturadas. Então você vai ver imagem do candomblé, imagem dos orixás do candomblé e algumas imagens católicas. Por quê? Porque para aquele situação, para aquele enredo espiritual, aquele altar faz sentido. E vão ser outras ferramentas que vão ser usadas. Outros ainda tocam Umbanda de uma forma espírita. Então você vai ter ali a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ter ali uma prece de Cáritas, você vai ter ali uma água fluidificada, você vai ter ali uma gemoterapia, uma cromoterapia. Você não vai ter o atabaque, talvez não vá ter o atabaque, ou se tiver, vão ser poucos pontos. Você vai ter palestras. Olha, e é legítimo. E é Umbanda. O que não é Umbanda? Umbanda não é amarração. Umbanda é religião e, portanto, precisa fazer o bem. E cada vertente de Umbanda traz um conhecimento ímpar. Traz um enredo religioso específico para aquilo que você precisa. Então o benzedeiro, ele tem várias ferramentas. Então nós temos uma proposta de desenvolver bons benzedeiros. Independente, aí não é questão de você, eu incorporo, então eu não vou fazer um benzimento. Claro que pode fazer. Não separa, agregue coisas. Então você vai utilizar ali, segundo a fé daquela pessoa, você vai utilizar a ferramenta adequada. Se aquela pessoa que está sofrendo, ele fala, olha, eu sou um adepto de Umbanda. Então você vai poder pôr ali uma vela, você vai poder falar de uma erva, você vai poder fazer o seu rezimento, o seu benzimento, a sua reza, com elementos que fazem sentido para aquela pessoa. Se aquela pessoa for católica, você vai, por exemplo, pegar uma oração de São Jorge, uma oração, o Pai Nosso, uma Ave Maria, e vai fazer um benzimento, fazendo com que aquela pessoa sinta aquela oração. E essa é uma faculdade mediúnica, que ela não é feita incorporada. Porque o guia, quando ele incorpora, você sabe que ele está... eu tenho plena certeza que ele sabe o que ele está fazendo. Muitas vezes a gente não sabe. A gente está incorporado e não sabe por que o guia pediu isso ou pediu aquilo. A gente tenta entender, tem muitos médicos, mas para que o senhor pediu, meu pai? Para que você precisou disso, minha mãe? Mas ele sabe.
que é o interessante? Por que é um desenvolvimento espiritual de Umbanda? Porque você começa a direcionar o seu espírito para que ele, com as faculdades que ele tem a desenvolver e desenvolvidas, você comece a fazer um trabalho divino sob a luz da Umbanda e poderoso e realizador. Então a Umbanda ela tem muitas ferramentas. Você ainda tem o passe. O passe de Umbanda pelos guias é uma coisa primorosa, é uma coisa ampla, mas a gente tem uma estrutura, a gente tem uma proposta de estrutura que nós vamos desenvolver a mediunidade, a ferramenta do passe, para que a pessoa consiga descarregar ali energias do espírito, ter paz, acrescentar paz de uma forma consciente e com a imposição de mãos aliviar níveis de tensão, aliviar níveis de estresse, aliviar, encaminhar e curar os espíritos sofredores que estão ali do lado, acompanhando aquela pessoa. Então muitas pessoas, acho que a maioria das pessoas, se não todas, vão ali para o terreiro de Umbanda e elas são acompanhadas por espíritos que estão simplesmente precisando. Então, desde espíritos sofredores, espíritos obsessores, espíritos batedores. E a importância do passista de Umbanda é que quando ele deu passe, ele já vá curando, preparando aquele espírito para que ele possa ser encaminhado para o seu lugar de merecimento e seja curado, se torne aí vença um pouco das dores conscienciais do espírito. Porque o sofredor, quando vai encostado em uma pessoa, ele vai pedindo, pelo amor de Deus, para que alguém dê um pouco de amparo e paz. Um obsessor, com toda o que a gente pode dizer, aquela negatividade, daquela falsa ideia que ele quer destruir, que é o mal da pessoa, ele na verdade ele está precisando de ajuda porque ele não aguenta mais aquela condição. É como uma pessoa com dor. Imagina uma pessoa com dor dentro de um hospital. Ela quer receber alguém? Ela quer falar com alguém? Não, ela vai ficando irritada. Imagina essa dor de uma forma consciencial. Uma pessoa, por exemplo, que teve um trauma amoroso. Às vezes ela toma algumas atitudes que são atitudes que a pessoa fala, nossa, a pessoa é fria, tem coração gelado, a pessoa é rígida. E na verdade ela só queria uma ajuda para que alguém entendesse o porquê que ela sofreu essa decepção amorosa. Então os obsessores são assim. E o passe ajuda que ele abra a condição, a permissão interna para que a coisa comece a mudar, ou ele tenha um pouco mais de consciência sobre ele. E é exatamente isso que a gente faz. A proposta da gente é a consciência espiritual sob a luz da Umbanda. Então eu sei que hoje, dentro da Umbanda, a gente tem muitos livros explicando o ritual, explicando a essência do orixá, mas não são verdade absolutas. Todos os livros que eu vi, por exemplo, eu posso citar aí a Umbanda Sagrada, é um livro riquíssimo
de coisas que são para ser exploradas, mas que não são verdade absolutas. Não é que quando eu falo verdade absoluta, eu não quero dizer que aquele livro contém alguma mentira, mas aquele livro ele tem um contexto onde a gente precisa explorar, ou seja, vão ter outros livros que vão talvez utilizar aquilo de base, explorar mais e acrescentar coisas. Certa vez eu estava fazendo um estudo aqui em casa, eu com a minha esposa, e aí eu comecei a estudar alguns elementos, e um dos elementos que eu peguei foi o limão. E o limão, e tem um livro, Os Benefícios do Limão, acho que é isso, que a pessoa vê e o limão tem várias características que podem ajudar um organismo, de forma que o cientista, ou seja, a ciência já descobriu que faz tal benefício. No espiritual, é recíproco. Então hoje a gente tem bons médiuns de canalização mediúnica, de psicografia, que psicografaram livros aí, que psicografaram procedimentos que para eles deram certo, então eles divulgam. E a gente acaba hoje tendo um norte aí, para que a gente possa começar a cultuar a Umbanda de forma direcionada. E quando eu digo direcionada, não é que existe só um caminho. Olha, esse livro está certo e o livro não. Não, é que esse livro me dá uma noção de por onde caminhar. Mas é aquilo. Oxalá é o pleno. Ogum são todos os caminhos. Oxóssi são todas as direções da sua seta. Então não tem o como conter, não tem como determinar, olha, isso está certo, isso está errado. Você tem que acrescentar. E para algumas coisas, o seu espírito vai encaixar e ele vai achar ótimo, aquilo vai fazer pleno. Para outras coisas, nem tanto, mas não quer dizer que esteja errada. Então o desenvolvimento espiritual que a gente tem é acrescentar coisas. Eu posso não utilizar uma ferramenta que um outro irmão me passou, mas eu não vou duvidar. Porque para ele faz sentido. Eu posso utilizar tal elemento e o outro no mesmo trabalho e falar assim, olha, esse elemento aqui eu utilizo para cura e para outro ele utilizar para abertura de caminhos, por exemplo. E é legítimo. Então, esse método a gente vai somar. A nossa proposta é respeitar a sua base mediúnica e ver onde você se encaixa dentro do terreiro. Dentro do trâmite do ritual. O ritual, ele tem alguns procedimentos que precisam ser trabalhados e conscientes. Por exemplo, quando a gente começa a gira, a gente tem a abertura da Jurema, né? Então o que é a abertura da Jurema? A abertura da Jurema é o cruzamento entre o céu, o lado espiritual e o lado material. Ele traz, por exemplo, a Jurema que eu digo,
que se abre dentro da abertura da Jurema não é, eu vou chamar caboclo a Jurema, não. Não necessariamente, mas existe o culto à árvore chamada Jurema, onde as pessoas eles cercam a árvore, né? E através daquela energia eles trazem os mestres da Jurema para que eles possam trabalhar. Então, a abertura da Jurema, ele abre o ritual. E se você perceber, nós, por a Umbanda ser plena, por o divino não parar de irradiar suas bênçãos, seus axés para nós podemos, em todo lugar que a gente estiver, ter a consciência que ali está o seu orixá, ali está a sua Umbanda. É uma questão de mudar a chave. Eu, por exemplo, estou falando aqui com você, estou no meu lado divino, porque eu me pus no começo do trabalho para receber o divino. Eu estou com o propósito disso. Mas você no dia a dia, muitas vezes, você está num lado profano. Profano, que eu quero dizer, é onde a energia está ali de forma passiva e para quem queira receber. Mas os nossos campos, aonde a gente tivesse, a gente quiser visualizar o lado divino ou receber o lado divino e direcionar, olha, faça um teste. Abra o lado divino da sua casa. Vá agora, faça uma oração simples do tipo, me faça instrumento da sua vontade, Senhor, e peço para que abra o lado divino da minha casa na força de Mãe Obá. E veja a diferença de energia, porque você deu função. Você deu direção para aquela energia. Então ela não é mais passiva, ela é ativa e ela é direcionada para a sua coroa e faz um trabalho que você precisar. Isso com tudo dentro do mundo. Se a gente pegar, por exemplo, eu vou pegar um elemento que é muito utilizado. Por exemplo, o elemento do dinheiro. O dinheiro eu trato como elemento porque é o elemento de um dos elementos de maior circulação no mundo. Mas aí eu vou te convidar a prestar atenção nisso aqui que eu vou dizer. Eu estive falando, imagina aqui, eu estive falando com duas pessoas. E vocês vão ver por quê o direcionar da ação funciona. Uma delas, eu falei assim, irmã, você guarda dinheiro? E ela virou e falou assim, eu guardo, França. Eu guardo para que eu esteja segura numa situação de emergência. Olha a força do dinheiro dela. E ela consegue guardar. Só que ela vai guardar por quê? Porque para a situação de emergência. Então o dinheiro já tem aquela força. Você já determinou que o dinheiro tenha a força da situação de emergência. Vai ser para comprar um carro? Não. Só se o carro for emergência. Vai ser para fazer uma viagem? Não, só se a viagem for de emergência. Então, a direção daquele elemento já está definido. Conversei com uma outra pessoa ainda que vira e fala assim para mim. Eu perguntei para ela,
E aí, minha irmã, você guarda dinheiro? Ela falou assim, eu guardo. E eu guardo para minha viagem. Olha a direção que esse elemento está tendo. Ele é guardado para comprar um carro? Não. Ele é guardado para viagem. Para tudo o que precisar acontecer dentro da questão da viagem. Ah, mas eu não consigo guardar esse elemento dinheiro. Faça um teste. No começo do seu mês, aí a gente está no dia 28/5 hoje, vamos fazer o seguinte, dê uma direção. O que você tem que ter um objetivo claro. Você tem que ter uma direção para aquela força. Põe uma direção. Olha, eu quero esse mês, eu quero ter a força, eu quero direcionar a força do meu dinheiro para que eu possa fazer tal coisa. No ato que você recebe. E depois você me conta. Só que por que eu falei disso? Porque tudo na Umbanda, quando você direciona a ação, ela cria um poder, um campo, um poder de realização único. Então na oração, quando você faz uma oração para uma pessoa, quando você abre um espaço mágico, quando você vai fazer uma oferenda, tudo funciona nesse trâmite. É claro que, mas eu não tinha consciência disso, Franz, e eu fiz a minha oferenda e deu certo. Você não tinha a consciência disso. Você simplesmente clamou o poder divino que viesse lhe auxiliar, e o poder divino sabe o que você quer. Mas existe uma diferença entre o poder divino por si só, porque o divino sabe aonde a gente quer chegar, o que a gente está precisando. Deus tem a onisciência, onipotência, onipresença. Mas o poder espiritual é seu. E por isso o desenvolvimento espiritual. Você aprende a lidar com o poder que você tem. E não é um poder, eu não estou dizendo um poder ostentativo, não, eu sou poderoso, eu sou o cara agora, não. Eu estou dizendo o poder espiritual com relação ao plano que você é. Com relação à sua condição de espírito perfeito e pleno, em constante evolução. Então, direcionar as ações, direcionar os pensamentos, o benzimento, o reiki, o Ogã. O Ogã, por exemplo, ele direciona a gira 100% do tempo. Ele utiliza a mediunidade dele 100% do tempo. O Ogã canta o ponto para caboclo. Olha, ele direcionando, ele criando um ambiente. Ele criando uma situação de trabalho. É para caboclo, não é para preto velho. Mas o preto velho então não está aí. Ele está, só que ele está em uma outra posição que ele, naquele momento, é mais útil. E o caboclo vem trabalhar. E o caboclo vem fazer os seus trabalhos. E o caboclo vem fazer esse axé. Então, o Ogã, eu digo que geralmente o Ogã ele tem a mediunidade da musicalidade, mas muito mais que a musicalidade, ele tem uma coisa que se chama como eu vou dizer, ele tem o dom da palavra.
ele tem o dom de criar uma melodia. Então, imagina que você, Ogã, aí, tá me escutando. Você tá na situação do seu trabalho e tá acontecendo alguma coisa que não está em ordem. A melodia, ela já diz, ela está tudo em perfeita ordem, harmonizando o espaço. Quando você escuta uma música de amor, você é direcionado para o amor. Quando você escuta uma música de alegria, você é direcionado o seu íntimo para a alegria. E essa espiritualidade do Ogã, essa mediunidade do Ogã, faz com que ele tenha esse poder para ser desenvolvido. Então, se você, em harmonia, pedir, escutar, por exemplo, numa situação de trabalho onde você está um pouco estressado, escute uma música para relaxar e absorva essa música, que você vai ver que a harmonia vai começar a acontecer no seu íntimo. Tem pessoas que têm essa mediunidade da musicalidade. Então, o que acontece? Ela consegue mudar a sua vibração com determinados tipos de música. E essa é a mediunidade do Ogã. Ele muda a vibração da gira com a musicalidade, com os pontos que ele faz, que são sagrados. Essa sexta-feira nós vamos ter aí a gira de boiadeiros. Os boiadeiros que vão vir na força de Logunã, tempo, para que trabalhem as mágoas, trabalhem processos que não foram acabados, aquelas coisas que a gente põe debaixo do tapete e depois aquilo fica influenciando em um monte de ação. Fica influenciando um monte de processo, porque a gente não teve a condição, de repente, de trabalhar. A gira, ela é gratuita. O atendimento é gratuito. Acho que tem que ser. Porque ali, é claro, a gente vê que o maior beneficiado somos nós. Então é gratuito. A gente tem o prazer de estar ali prestando auxílio espiritual para aqueles que vêm. Então, aqueles que se interessarem em conhecer a nossa gira, agora sexta-feira, dia 30, a partir das 20 horas. Tá certo? Para aqueles que quiserem ir. Temos também o nosso curso de desenvolvimento mediúnico, para que você vá e comece a conhecer um pouco desse método. A gente vai dividir no mesmo dia uma parte de teoria, uma parte de prática. Eu não sei como vai ficar esse fluxo ainda, mas na próxima terça-feira eu convido as pessoas que quiserem ir de branco para que participe da energia do trâmite nosso, para que você se identifique e possa fazer esse desenvolvimento. A casa, ela tem algumas outras estruturas aí. A gente tem uma estrutura do atendimento que, para aqueles que são registrados na casa, possam ter esse benefício gratuito de um terapeuta que ajuda em outras situações. A gente tem muitas idas nos pontos da natureza para que a pessoa sinta o axé. E a gente é composto por a maioria de pessoas jovens, ou seja, a criatividade rola 100% do tempo lá. Tá certo? Então, é o nosso método de desenvolver o nosso trabalho. Todos vocês estão convidados. Sexta-feira,
A gente só pede para que leve, se possível, 1 quilo de alimento não perecível, porque a gente ajuda algumas instituições cadastradas. Tá certo? Aqueles que quiserem maiores informações, o cjsp.com, no e-mail umbandaconsciente@gmail.com, na página do Face, o CJ, Umbanda Consciência e Juventude, lá onde a gente posta o nosso calendário, lá onde a gente posta as nossas frases, os nossos pensamentos, e conto com vocês lá. Agradeço a audiência de vocês, agradeço aos guias de vocês que me permitiram falar um pouquinho mais. Umbanda é religião, Umbanda é divina e é preciso preparar. Tá certo? Então, axé, axé, axé. Até a próxima. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.